Olá, bom dia. Aqui é do canal Intuição em Mente. Meu nome é Adriana. Vim trazer hoje energia para nossa semana. Trouxe 3 opções. A primeira sobre relacionamentos, a segunda sobre trabalho e a terceira sobre finanças, tá? Se você quiser ouvir as 3, fique à vontade. E vou começar aqui para quem escolheu relacionamentos. E aqui é em geral, né? Porque de trabalho, família. Então aqui não é só sobre relacionamento afetivo. Vamos lá. Vou tirar uma mensagem aqui. Todos precisamos de um momento de escuridão para ver a luz no final do túnel. Abençoadas são as rachaduras, pois é por meio delas que a luz pode entrar. Groucho Marx. O que acontece? Quando a gente está no início da nossa vida adulta, né? A gente tem muito medo de se machucar, a gente tem muito medo de escolher caminhos errados, né? Só que eu acho que caminhos errados não existem, né? Porque todos eles trazem aprendizado. E aí quando a gente se quebra, dependendo, né, de onde a gente esteja colocado, onde a gente tenha permanecido, a gente sente que aquilo que me machucou também foi uma possibilidade de eu crescer. Aquilo que me machucou foi uma chance que eu tive da vida, por meio daquela pessoa, daquela situação, de me olhar de um modo diferente, de melhorar certas condutas, porque aquilo que eu estava fazendo ou permitindo me machucava. E aí, quando eu vejo essas rachaduras, eu até falei, acho que no vídeo de ontem, é como se meu peito tivesse quebrado, dilacerado, mas por meio dessas rupturas, rachaduras, surgisse a luz, porque essa luz surge dentro de mim, para cada situação dessa que vai acontecendo e que eu vou crescendo e que eu vou não permitindo que elas, né, se repitam, eu entendo que essa luz vai ficando cada vez mais forte. E mesmo que eu siga rachada, porque eu acredito que certas feridas, elas cicatrizam, mas volta e meia elas doem. Sabe quando você faz uma cirurgia, ou se você não fez, você escuta alguém que fez dizendo que cirurgias normalmente na musculatura, nos ligamentos, nos ossos, quando fica mais frio, elas doem. É como se você tivesse que lembrar, olha, lembra? Aquilo aconteceu. Você é forte. Lembra que você superou? É como se fosse um lembrete da vida, do quanto você já superou. Então, olhe para essas rachaduras e não queira que elas não estejam lá. E não reclame e não amaldiçoe quando sentir frio e elas doerem. Porque aquilo é só uma lembrança do quanto você precisa resgatar esse entendimento do quão forte você é, do quanto já foi superado, né? Então a mensagem inicial que vem é essa. Vou tirar aqui uma cartinha desse oráculo. Vamos ver o que vai sair aqui. Para quem escolheu esse grupo de relacionamentos em geral, uma carta. Uma mulher pensando, né? Essa mulher pensando, para mim, tem a ver com essa energia inicial, né? Aqui pode até ser um homem, né? Mas aqui existe a necessidade de você avaliar e refletir sobre tudo que você já viveu, como se você estivesse no momento de ponderar, né? Para qual caminho seguir, quais são as situações que hoje eu já sei que fazem parte da minha vida, coisas que hoje eu sei que fazem sentido para mim, né? O que eu preciso cortar? Aqui é como se esse pensamento todo também viesse a partir de uma sabedoria, inclusive de livros, né? Quando a pessoa busca autoconhecimento. Então, diferente de uma sacerdotisa, que muito daquele conhecimento é espiritual, vocês conseguem ver essa borboleta aqui? Representa toda essa transformação que essa pessoa passou ao longo da vida e que essas experiências trouxeram para ela. Aqui tem umas flores bem bonitas, bem pequenininhas, delicadas, como se tudo isso tivesse trazido muito crescimento, né? Muito entendimento sobre tudo o que passou, né? E independente de como tenha vindo essa sabedoria, esse pensar, né? Por livros, por vídeos, por experiências próprias, hoje você não vive mais só nas suas emoções, né?
Quando a gente é muito novo, ou quando somos mais velhos, mais inexperientes, a gente vive de acordo com as nossas emoções. E aqui é uma pessoa que já passou desse ponto, uma pessoa que pensa, né? Uma pessoa que analisa tudo que já viveu, porque não se alimenta mais só daquilo que tem necessidade inicial, né? Como uma criança mesmo que atua diante do que sente. Ah, eu quero comer um bolo, vou lá como. Um adulto pensa assim, poxa, um bolo agora? Daqui a pouco eu vou almoçar. Sabe, que reflete, estou dando um exemplo aqui de comida, mas que você reflete, né? E não deixa agir pelo só algo emocional, né? Uma carta aqui do tarô do Osho, indo com a correnteza. Aqui não é para você ser levado pelo que você não acredita, aqui você sabe pensar. Mas, inclusive, um dos pensamentos é se deixar fluir com a vida. Então, às vezes, a gente está teimando por seguir um determinado caminho e o que a gente não percebe é que a vida está me levando para outro. Os ventos ali daquela água estão levando você para outro caminho. Só que você já sabe pensar, você já sabe refletir que os buracos que você tem, todas as experiências que você viveu, fazem parte do teu caminho. Então, aqui é um ser fluido e não ser levado pelas ideias alheias, e né, tipo, deixa a vida me levar. A vida me levar, no sentido de ser irresponsável comigo, de não fazer escolhas e deixar que a vida escolha, é uma escolha. Quando eu penso que não vou decidir e deixar a vida fazer isso, é uma escolha. Mas aqui eu estou sentindo que a energia, porque saiu essa mulher pensante, é uma pessoa que sabe que precisa ser fluida, que precisa seguir com aquilo que a vida está trazendo. Então, por exemplo, como estamos falando aqui de relacionamento, às vezes eu estou insistindo em viver algo com alguém que não está pronto para viver esse algo comigo. E aí, se eu fico insistindo, eu vou cada vez me rachar mais, mas não no sentido bom, no sentido de me magoar, de ficar dando com a cara na porta. Então aqui, se eu for fluido, eu vou seguir com a minha vida, tentando, né, administrar aquilo que me vem, sendo feliz com aquilo que me acontece, porque eu sei que no meu caminho vão ter coisas boas. Porque se essas coisas do caminho não forem boas, eu já sei sair delas. Então esse fluir com a correnteza aqui me vem dessa necessidade de não querer controlar tudo, porque você sabe que parte desse controlar tudo é uma imaturidade. E aqui estamos falando com alguém que já é maduro, que sabe também a importância de deixar fluir, né, de seguir com aquilo que a vida está trazendo, né, de não insistir num lado, numa porta que está fechada, tá? Vou tirar aqui 2 cartas do Vidente da Luz, para esse grupinho que escolheu saber mais sobre as suas relações. Duas cartinhas. A carta Pajem de Ouros e a carta Rei de Paus. Rei de Paus e Pajem de Ouros. Essa visão, esse poder, né, uma certa autoridade que esse rei tem na sua vida, foi diante a um preço caro que se pagou para chegar a esse aprendizado, essa maturidade, né? A gente costuma dizer que é muito difícil você conhecer alguém maravilhoso, com uma história linda e maduro, que não tenha passado por coisas difíceis no passado. É muito difícil alguém se tornar alguém muito iluminado, muito forte, sem ter experiências duras, né? É como se é como se fosse uma madeira grossa, sabe? Sendo trabalhada. Não é uma arte rápida. Você vai ali moldando, lapidando, né? Cada partezinha, né, da madeira, para que ela no final tenha aquela outra imagem que você está criando, né? Que é aquele pedaço de madeira que não significa muita coisa, tem o seu valor porque era uma madeira, mas que quando ele é transformado em arte, você vê o que foi esculpido ali naquela madeira, o trabalho que se deu. É como se parte da nossa força viesse por aí, né? Você vê, se uma pessoa vai vivendo uma vida mais leve, é difícil ela entender que ela precisa ser forte. Ela nunca precisou. Eu estava vendo esses dias o vídeo do o vídeo do Cristiano Ronaldo falando do filho e falando que parte de tudo que ele se tornou tem a ver com a falta que ele teve, né, de estrutura,
Eu acho que ele não tinha um pai presente, eu acho que a mãe que foi a pessoa principal da vida dele. E ele fala assim, meu filho tem tudo. Dificilmente meu filho vai alcançar o que eu alcancei. Ele não precisa. Imagina, se ele tinha que andar quilômetros para ir ao treino, o filho dele vai de motorista. Se a mãe tinha que trabalhar sei lá quanto tempo para pagar aqueles treinos, ele paga com facilidade. Às vezes, só por ele ser quem ele é, as pessoas querem dar coisas de graça. Então, dificilmente o filho dele vai ser melhor do que ele. E parece que deveria, né? Porque se já tem tudo ali mastigado, mas você não dá esse gás a mais, é muito difícil. Eu, na minha experiência, não conheço ninguém que não precisou de esforço ter tanta experiência e força quanto quem passou por coisas dolorosas. E aí, claro, é um preço muito duro e pesado que se paga, né? Quando a gente vê uma pessoa muito nova, madura, se pensa assim, caramba, o quanto essa pessoa precisou pagar para a vida, entre aspas, né? Para que ela tivesse a experiência, né? Para que ela tivesse, não, porque ela tem a experiência que ela tem. Imagina o preço que ela pagou por isso. A carta Página de Ouros fala sobre uma energia de há um potencial aqui, né? Há alguma coisa de dedicação. Essa carta de Ouros, Ouros fala sobre a matéria, né? Sobre aquilo que a gente que é palpável, né? Há um potencial aqui de algo grande, né? Vir para as suas mãos, de uma moeda que ele tá não só equilibrando, né? Imagina, aqui é um valete, né? E ele, dentro da sua imaturidade, tem também muita energia. Então, assim, o que esse rei adquiriu de maturidade e força, aqui, essa energia é inicial, essa é uma energia de potência, né? Há uma potência, há algo potencial que surge, que é uma mulher, né? Não sei se eu falei que era um menino, é uma mulher, e ela é toda despojada, né? Moderna, a roupa que ela tá, né? Uma roupa bem moderna. Ela tá se equilibrando aqui num pé só, segurando uma moeda muito cara, assim, mostrando assim, existe potencial aqui, mesmo que seja algo inicial, né? Isso só é possível enxergar porque há uma maturidade, né? Há uma visão ali, né? Não só a visão daquele leão que está ali, como se fosse, inclusive a espiritualidade ali, né? Um guia, um mentor talvez, mas há uma visão por conta de tudo que passou. E quando a gente não tem essa maturidade, eu não consigo ver, né, o potencial de algumas coisas, né? Porque me falta essa visão. Então aqui, como estamos falando de relacionamento, aqui é uma pessoa que passou por situações dolorosas nas relações, sejam elas amorosas, familiares, de trabalho. Existe um ser pensante aqui que hoje tem visão, tem maturidade, tem equilíbrio e sabe hoje avaliar quais relações ela tem potencial e quais relações não tem potencial, né? Que você pode descartar da sua vida. Não porque as pessoas são descartáveis, não é isso. Longe disso. Aqui eu tô falando de você tirar as coisas, situações e pessoas da sua vida que não ressoam com a sua energia. Eu preciso estar entre os meus. Eu preciso saber do meu valor para saber quem consegue enxergar ele. Se eu me colocar diante de um cenário que a pessoa não entende que aquilo é valoroso, eu vou passar despercebido, quase invisível. Então eu preciso saber me colocar e me retirar de situações, porque eu sei quais são as pessoas e quais são as situações que vão identificar em mim valor. Então eu sei onde tem potencial, onde eu posso investir, onde eu não posso investir. E aqui estamos falando de relações, né? Vou tirar aqui 3 cartinhas do baralho cigano. Três cartinhas do baralho cigano. A carta dos peixes. A carta do cachorro. E a carta das montanhas. No fundo do deck, a carta da lua. Aqui há uma intuição muito forte, né? De quais obstáculos eu preciso, né, transpor. Quais são os obstáculos que valem a pena na minha vida e que vão me trazer real crescimento, né? Sei da minha fidelidade nas relações, eu sei o quanto eu valho, eu sei do meu valor. E eu preciso, quando entendo isso, estar aberta a receber esse mesmo tipo de relação. O que eu dou, eu quero receber.
né? E aí, quando você entende isso, há caminho muito próspero para suas relações, sejam elas quais forem, né? Há uma prosperidade, há parceria, há aqui um valor muito grande que você dá a essas pessoas que caminham junto com você. Aqui há o entendimento que essas relações são profundas e emocionais, né? As peixes estão no fundo do mar, inclusive esse baú está lá. Aqui é uma coroa ali entre esses tesouros, né? Que me fala que você foi coroado, não foi à toa, foi por conta de toda essa trajetória que você teve nas relações, sua conduta de entrar, do que você doava e nutria o outro, e depois de sair, né? Fala muito sobre a gente, o modo como a gente sai das relações, né? Se eu deixo para trás um mundo devastado, destruído, onde as pessoas não querem mais olhar na minha cara, eu tenho que me questionar, né? Por que eu deixei tantas pessoas machucadas? Não é porque acabou assim. Eu posso sair íntegro das relações, eu posso sair ainda admirado, porque eu sei não deixar rastros de destruição para trás, para aquilo que ficou para trás. Então essa valorização é também, além de eu entender o meu valor, de entender o valor daquelas pessoas que estiveram comigo, que me trouxeram esse aprendizado aqui que foi falado aqui. Então, o que você recebe? Você recebe o mesmo que você doa. Parceria fiel, alguém que está com você, né, em todos os momentos, alguém que você sabe que vai ali te dar as mãos para você, né, passar por situações desafiadoras, e você tem intuição. Agora, o que faz sentido, o que você mantém, né? E tudo aqui tá atrás do deck, né? Tudo que ficou, que se refere à escassez, à dor, né? A coisas que não são legais na minha vida, fica para trás, porque agora eu sigo a minha intuição também. Além das experiências que eu passei, como esse rei de ouros, de paus, né? Por exemplo, a rainha de paus, ela tem muita ligação espiritual. Então aqui me fala também dessa energia, né? Energia de paus fala dessa conexão com a espiritualidade. Você não caminhou sozinho, somente nas relações, somente naquilo que é material. Estamos falando aqui de alguém que também se aprofundou naquilo que é espiritual. E hoje é alguém que, além de saber do seu valor, sabe ouvir sua intuição, sabe para onde seguir. É como se você sentisse esse cheiro. Aqui não é legal, eu vou mudar a minha direção, né? Vou tirar aqui uma carta de conselho desse oráculo. Vamos ver o que vai sair aqui para esse grupinho que escolheu olhar as energias da semana para as suas relações, sejam elas profissionais, familiares, de amizade, amorosas. Sai a carta 35 falando sobre a porta da rua, assuntos que são fora de casa, trabalhos, amigos e pessoas fora de casa podem se manifestar. Então aqui pode ser que essa semana esses assuntos, né, de pessoas de fora de casa, aqui não fala de familiares, né, talvez amigos, relacionamentos do trabalho e de amizades podem estar mais em foco nessa semana, né. Aqui é o que está para fora da sua porta, então atenção, né, às situações familiares, às situações de amigos e as situações profissionais. Talvez isso requeira um pouco mais de sua atenção. Se achar que deve, ó, pode pesquisar o número 33, que pode ter uma mensagem a mais, número espiritual 33. E é isso, queridos. Eu desejo que seja uma semana incrível para todos nós e que você possa entender a sua força, sabendo o quanto de valor você dedica para suas relações e que você merece receber tudo isso de volta, né? Porque cada dor que você passou te trouxe um aprendizado, mas também trouxe maturidade de você entender qual o caminho é para você e qual não é, tá bom? Deixa um grande beijo aqui, até a próxima. Dando continuidade aqui com quem escolheu o segundo grupinho sobre trabalho, energia para sua semana. Vou deixar aqui. Vou tirar aqui uma cartinha de anotações que eu faço, de filmes, de frases em si, de músicas, para ver o que pode falar com a gente. Essa semana eu vou tirar aqui do meio. Vou tirar essa aqui, ó. Ele encontra a amiga da irmã e ela conta que acabou de ser deixada. E ele diz para ela não pensar assim, que diferente dele, que pulava fora antes de a relação acabar, vê que ela era a pessoa que permanecia e lutava pela relação. Aqui é uma cena do Kevin, do This Is Us, quarta
temporada, episódio 12. Então aqui você vê, existe uma pessoa que abandonava a relação antes, né? Quando a gente pensa numa energia dessa, falando de trabalho, existem as pessoas que a gente pode ou não contar, né? Se a gente pensa numa sociedade, o quão devastador seria isso, né? Você tá associado a uma pessoa que não dá conta, né? Que pula do barco quando ele tá com dificuldade. Quando a gente pensa no trabalho, a gente pode entender isso como uma energia de um colega de equipe, energia como um líder, né? De uma pessoa que você sente que... Duas energias aqui. De alguém que você reconhece ou em si ou em alguém essa energia de uma pessoa que é forte e que fica ali lutando, dando o seu melhor. Ou aquela pessoa que você olha claramente e você vê essa pessoa abandona o barco na primeira dificuldade. Então aqui quando a gente pensa em trabalho, você imagina, né? Se alguém está sobrecarregado, é porque alguém deixou de fazer a sua parte. Então aqui aclara uma energia de que ou alguém não está fazendo aquilo que deveria, ou há um reconhecimento de quem está fazendo, né? Quem está dando conta disso aqui, tá? Isso é energia inicial. Vou começar com esse oráculo aqui, tirar uma energia. Para quem escolheu o segundo grupo de trabalho. As cartas, elas têm várias interpretações, né? Quando eu trago essas leituras já fechadas sobre o tema, né? Ou sobre o tipo, as interpretações são feitas a partir daquela situação, né? Então aqui, as cartas que saírem, a leitura da energia vai ser de acordo com, nesse caso aqui, o trabalho, tá? Saiu a carta, conexões afetivas ali, né? Essas conexões me fala aqui, considerando essa energia inicial, de pessoas que você pode contar. Se era o Kevin falando para a irmã que ela era a pessoa, né, que permanecia ali, na verdade ele estava falando para uma amiga da irmã dele. Quem viu vocês lembra dessa cena, né? Essa pessoa depois, ele se relaciona, essa pessoa que sai aqui, ele tá falando para uma amiga da irmã dele que ela tinha sido deixada, depois ele tem filho com ela. Então aqui é uma pessoa que não sabia do próprio valor. Essa menina, ela achava que ninguém, né, que ela sempre era abandonada, mas na verdade ela é a pessoa que ficava, que permanecia, que acreditava, né? Então ele fala, não pense assim, que diferente de mim, eu ia embora antes da relação acabar. Mas você não, você é a pessoa que permanecia e lutava. Então aqui é uma pessoa que não sabia do próprio valor. Se aqui é uma relação de trabalho, você pode não só saber seu valor, mas saber que as pessoas que estão ao seu redor estão junto contigo. Que são pessoas, parcerias de trabalho profissionais que você pode contar. São pessoas no trabalho que vão ali, de alguma forma, têm um carinho por você, né? E esse carinho é de perceber o seu valor, de perceber que você é pessoa que luta, que se entrega, que faz a tua parte, que ajuda a equipe. Então aqui, lendo essa energia para trabalho, me vem como uma pessoa, né? Pode ser você, alguém que você esteja lidando, que não sabe do próprio valor, e aí vem uma situação na vida que você fala assim, poxa, essa pessoa tem carinho por mim, então eu não estava errada a todo momento, né? Eu não tenho que ver que eu fui deixada, eu tenho que ver que sou a pessoa que permaneço e tô ali lutando, né? E aí quando é relação de trabalho, claro, né? Eu não posso lutar sozinha, eu tenho uma equipe ali, eu tenho um trabalho para dar conta, então a minha postura é não só de reconhecer ali o que eu entrego, mas de pensar, né? Se você tiver agora, me veio uma energia aqui de, se você estiver sentindo vontade de conversar sobre um aumento, de pedir um aumento, talvez você precise olhar mais para você, se reconhecer essa pessoa valorosa no trabalho e que merece sim esse aumento, tá? Deixa eu pegar a carta que caiu aqui no chão. Só para você saber, as cartas que saíram aqui foi a carta do fardo e de vidas passadas. Talvez aqui estejamos falando sobre alguém, né, que esteja passando por uma situação complicada no trabalho de estar levando, né, de estar levando tudo sozinho. Duas cartas, carta da maturidade e a carta do bobo. Olha que interessante, né? As cartas, elas falam com essa energia aqui. Quando a gente é alegre, é engraçado no trabalho, eu posso também passar uma imagem, né? Porque tudo a gente vende a nossa imagem a todo momento. Então, sendo uma pessoa leve, descontraída, pode ser que eu passe uma imagem de que não sou responsável. Então, aqui, a energia que me vem é para você olhar para algumas posturas, ou sua, ou de alguém que você esteja lidando, que pode ser que essa pessoa tenha mais valor do que ela aparenta ter, né? Às vezes, as pessoas leves podem ser desconsideradas,
mas elas têm seu valor. Elas são as pessoas que acreditam no projeto. Elas são as pessoas que não ficam se questionando, analisando ninguém. Elas parecem que têm um coração genuíno. Então, seja você ou alguém, você precisa só alinhar a sua postura para ela também ser de alguém que pode e merece ganhar uma promoção, que pode ganhar, vamos dizer assim, está sendo analisada entre as pessoas da equipe qual pode assumir o cargo de chefia substituta. Aqui, se essa imagem que você passa, você só precisa alinhar, que além de ser leve, você tem uma pessoa que podem confiar em você, né? A carta da maturidade é você entender sobre isso, né? O quanto de valor que você agregou em você, nas empresas que você trabalhou antes, nas relações que você teve no seu trabalho, o quanto isso acrescentou e trouxe maturidade para você, inclusive para você entender que se a gente vende a nossa imagem a todo momento, eu preciso estar sempre consonante com aquilo que as pessoas enxergam em mim. Então, por exemplo, as pessoas enxergam em mim que eu sou uma pessoa muito leve, eu sou engraçada. Isso no trabalho não é tão bom quanto numa relação de amizade, por exemplo. No trabalho eu preciso passar uma imagem de que você pode contar comigo, de que eu vou dar conta daquele trabalho, de que eu mereço essa promoção. Então isso eu preciso só alinhar um pouco com as minhas outras partes, porque a gente não é uma coisa só. Então eu posso ser leve, descontraída, mas eu sou uma pessoa que você pode contar. E aí, como é que eu faço para alinhar isso com que de fato a outra parte que eu sou? A maturidade vai te trazer essa resposta, né? De como você pode trabalhar questões de que os outros te enxerguem como de fato você é, né? Porque a gente se mostra também de um jeito, né? Existem máscaras que a gente utiliza para lidar com as pessoas, isso é natural. Mas que quando eu falo de trabalho, eu preciso que o meu chefe me veja exatamente como eu sou. Então, se eu sou uma pessoa responsável, que ele pode contar comigo, que eu vou dar conta daquilo que me vai ser passado, né? Vou tirar 2 cartas aqui do Vidente da Luz. Para quem está nesse grupinho aqui, falando sobre energias de trabalho para essa semana. Quais são as energias de trabalho para quem escolheu esse grupo? O que ele precisa olhar e ver? Primeira carta, a carta As de Espadas. E a carta 8 de Ouros. No fundo do deck, a carta 4 de Ouros. Aqui, essa pessoa... Deixa eu deixar aqui que vai tampar aqui as outras cartas. Essa pessoa aqui, né, que saiu no fundo do deck, é a energia que a gente não está enxergando. É uma pessoa apegada, mas também segura. Então aqui, às vezes, você não quer, né, mudar de setor. Às vezes você teria a oportunidade de ir para outro setor, mas você não quer porque você está apegada àquela equipe, àquele trabalho, à sua rotina mesmo, né? E esse tipo de controle que você mantém, de ficar apegada ali, né? Ela está abraçada. Você precisa usar essa maturidade para entender que quanto mais fluido você for, mais maduro você vai ser, né? Quanto mais eu permitir que as coisas aconteçam sem ficar tão apegada àquilo que eu já conheço, né? De poder me arriscar numa zona, né, fora da minha zona de conforto, numa situação que é fora da minha zona de conforto, que eu posso conquistar novos lugares, né? Aqui parece que atrás dela tem uma comunidade. Então parece que ela repete padrões aqui, talvez de familiares, né? De ser apegada assim. E você não precisa, porque aqui você já é uma pessoa, vamos dizer assim, pronta para pensar profundamente sobre as coisas, né? A carta de espadas fala sobre clareza, mas também fala sobre uma decisão. Aqui é uma luz, como se fosse no meio da cabeça dela, né? Saindo dali, de que essa aparente dúvida e esse labirinto que a pessoa se encontra também esconde a clareza que está saindo dali. Por quê? Porque existe maturidade, existe esse enxergar, né? Que talvez essa postura precisa ser alinhada com uma postura também responsável, né? E aí você vai ter clareza, né? Essa verdade vai vir à tona para você, né? Por conta dessa maturidade. E essa carta. E aí, essa carta me traz energia, né? A carta de que eu preciso contar com a minha equipe, né? Essa colaboração que aparece aqui, né? Que é como se fosse eles estão construindo esse tecido aqui que está sendo, né, costurado aqui. Por exemplo, essa carta sempre me lembra o semáforo, de você entender os sinais, os símbolos daquelas pessoas que estão com você naquela construção, né?
Quais são as pessoas, quando a gente fala de uma equipe, quais são as pessoas que eu posso contar para determinada tarefa? Eu preciso ter maturidade para escolher essa equipe que trabalha comigo ou para escolher aquela pessoa que eu vou desenvolver um projeto. Se eu não tenho essa capacidade, se eu não tenho esse poder de escolher, que eu possa trabalhar em conjunto com essas pessoas, lendo ali mais ou menos as habilidades que elas têm, porque eu tenho maturidade, né? A maturidade vai me ajudar muito nesse quesito, de entender quais são as pessoas que de fato eu posso contar. E aí esse apego àquilo que eu fazia, ou então as pessoas que de repente sempre estavam comigo no determinado projeto, quando eu deixo isso, né, e me abro a descobrir, né, uma nova forma de trabalhar, isso aqui estava no fundo do deck, né, esse aqui. E aí eu entendo que é uma clareza, eu já consigo vislumbrar isso. E antes eu tinha dificuldade em acessar essa clareza, de acessar que eu era apegada, de acessar que às vezes eu tinha medo de, por exemplo, ir para uma outra equipe. Mas aqui eu preciso confiar que as relações que eu construo no trabalho são relações que vão para além do trabalho. E essas relações de afeto que eu mantenho no trabalho me trazem às vezes oportunidades, né, para eu me jogar, para eu embarcar nelas, porque eu já sei fazer melhores escolhas, a minha maturidade me trouxe respostas e uma visão que antes eu não tinha, e agora eu sei que é uma equipe que eu posso contar, que são pessoas que vão lutar comigo ali, né? E essa visão você vai ter a partir de alguma oportunidade que vai aparecer aqui, de alguma experiência, para você soltar esse apego que você tem a alguma coisa no seu trabalho, olhar as coisas com maturidade e ao mesmo tempo clareza e ver que pode sim, que as pessoas que estão ali com você vão construir junto algo novo que diz respeito ao trabalho, tá? Se a gente estiver falando aqui de sociedade, né, essas pessoas que estão com você nessa sua empresa, nesse seu empreendimento próprio, você pode contar com elas, né? Aqui me veio, não saiu a carta do cachorro não, mas me veio muita energia do baralho cigano da carta do cachorro. Duas cartas. A carta da casa, reforçando essa solidez, e a carta da raposa, sobre a sua maturidade. No fundo do deck, a carta das nuvens. Aqui, se você não tem clareza ainda disso tudo, essa clareza vai vir. E o importante aqui é você entender que você já tem a maturidade, mas também a esperteza da raposa de saber quais são essas pessoas. Quais são as pessoas que você de fato pode contar. Porque são relações sólidas, né? São relações já estruturadas de algum tempo, não sei quanto tempo você está nessa empresa, mas são pessoas que têm um carinho por você, né? Que você pode contar. E aí tudo isso que, né, te impede de enxergar agora, você vai conseguir ter uma clareza um pouco mais para frente. Essa clareza é reforçada aqui nessa carta Ás de Espadas. Essa clareza vai vir porque as nuvens vão se dissipar e você vai ver com clareza, né? Porque agora você observa tudo que você vive, o que de fato é sólido, quais são as relações que valem a pena ali no trabalho, quais são as pessoas que você pode contar para determinada tarefa, né? Porque o que foi construído aqui é algo sólido, né? Muito legal. Vou tirar aqui uma carta desse oráculo, pedindo uma orientação final para quem escolheu esse grupinho de trabalho. Aqui fica muito forte para mim que essa clareza sobre as pessoas que você pode contar, ela vai vir, tá? Você não precisa ficar preocupado. As nuvens vão passar e você vai ver as situações de uma forma mais clara, né? Marque uma carta para quem escolheu sobre trabalho. Sabe, a carta 34, falando sobre uma parceria feliz. Então essa carta fala de relacionamentos felizes no afetivo, nas amizades e nos negócios. Então aqui reforça que há essa pessoa ou às vezes uma equipe que você pode confiar. É uma parceria boa e feliz para sua vida. Que bom, né, quando as cartas falam e estão sintonizadas com tudo, porque reforça aquilo que a gente viu, reforça a energia aqui da mesa, vai se consolidando, né, o pensamento à medida que a gente vai tirando as cartas. Deixo vocês com essa mensagem. Espero que seja uma semana maravilhosa para todos nós. Um grande beijo. Vou continuar aqui com o terceiro grupinho que escolheu sobre finanças. Eu vou deixar aqui. Quem escolheu saber sobre finanças. Primeiro eu vou tirar uma cartinha daqui. Todas as cartas, quando eu falei no monte anterior, né? Quando eu separo os assuntos, as energias que eu leio dessas cartas são energias voltadas para esse tema, né? Então, por exemplo, as cartas que saírem aqui, que falem de carinho, de romance, vão ser lidas e traduzidas, né, interpretadas, melhor dizendo,
com esse fundo de finanças, tá? Assim como na situação anterior, que foi sobre trabalho. Para que você saiba, né? Aqui, a mensagem que saiu foi o seguinte: às vezes a forma que nos relacionamos não se dá pelo amor, mas sim pela dor. É uma relação de controle, insegurança, competição, onde não há espaço para compreensão, escuta e acolhimento. É preciso estar curado para viver uma relação profunda e saudável. Quando a gente fala dessa energia aqui para esse foco de finanças, esse cuidado, essa forma saudável que eu me coloco, ela também está ligada à forma que eu lido com o meu dinheiro. Eu não só lido de forma saudável, ou não deveria, só nas minhas relações. Eu preciso entender que a relação comigo mesmo e com as minhas finanças é uma relação. E eu preciso trabalhar naquilo que eu preciso curar e ver essa coisa do dinheiro, de como investir, de onde gastar, de uma forma mais equilibrada. Então aqui se fala que a gente se relaciona também pela dor. Às vezes eu estou gastando de forma compulsiva para tampar um buraco que nunca vai ser tampado. Então, quando eu leio essa energia para a finança, que me fala de uma cura vinda para essa área, que eu preciso ter um relacionamento saudável comigo e com o meu dinheiro. De limpar as energias de talvez momento de escassez da minha infância, de querer ter tudo hoje que eu não tive. Você nunca vai ter hoje o que você queria na infância, porque não tem mais o mesmo valor. Então, no meu caso, por exemplo, meu sonho era ter um patins. Hoje, eu tô com mais de 40 anos. Esse desejo, ele não tá em primeiro plano. Eu tenho outros desejos que vêm na frente. Então, se eu tiver que comprar um patins e entrar no curso para saber como patinar, né? Isso não vai estar agora, de início. Mas já esteve, já foi muito importante para mim. Então, mesmo que eu compre hoje, as emoções que eu tinha e que eu ia alcançar com esse patins, eu não vou alcançar mais hoje. Eu posso sim me dar esse presente, pode ser maravilhoso, mas vai ser maravilhoso com a noção de vida que eu enxergo agora. Então, se eu tento trabalhar as minhas emoções do passado, daquilo que me faltou na infância, de uma infância, né, com situações financeiras, com escassez, situações financeiras, eu preciso hoje entender que eu posso ter uma relação mais saudável com o dinheiro, porque agora eu tenho como estudar, eu tenho como assistir podcasts de pessoas que trabalham com finanças, eu posso investir, mesmo que seja pouco, eu posso guardar, ter reservas de segurança. Enfim, eu posso me relacionar de uma forma mais saudável com o meu dinheiro, tá? Então aqui a energia é essa. Acendi aqui o incenso. Vamos lá, vou tirar aqui algumas cartinhas que eu trouxe para esse grupinho que quer saber sobre finanças. Às vezes essas energias vêm muito ligadas com coisas ao trabalho, né? Vamos ver aqui. Saiu o homem pensando. Na primeira carta saiu, acho que foi agora nessa leitura anterior de trabalho, só é a mulher pensando. Então, se você achar que tem alguma ligação, dá uma assistida lá sobre trabalho. Aqui existe uma pessoa madura que analisa as situações. Então, aqui me vem uma energia de eu não posso ser impulsivo quando se trata do meu dinheiro. Eu preciso trabalhar algumas questões, por exemplo, existem ferramentas emocionais que você pode lidar com o seu dinheiro. Eu quero comprar algumas coisas na internet. Deixa, né, esses itens numa... A gente fala que deixa no carrinho, né, online. E avalia se depois você vai estar com essa mesma vontade ou se aquilo é um impulso. Se eu estou falando de algo físico, anota no bloco de notas, vê, experimenta, testa e fala assim, depois eu volto aqui para comprar. Porque você vai ter um prazo para analisar dentro da sua emoção sem atuar tanto no impulso. Então aqui, essa energia que me dá é de uma pessoa que tem capacidade de analisar. Ele olha para essa pedra, ele sabe o valor dela, você sabe o valor do seu dinheiro, você sabe o quanto é custoso para você trabalhar e no final do mês receber aquele dinheiro e às vezes gastar sem nem sentir onde, como é que eu gastei esse dinheiro. Então aqui você precisa analisar e pensar para não atuar de forma impulsiva e saber onde aplicar melhor isso. E se for sobre essas compras online, que você deixe elas no carrinho e que você analise se essa vontade vai continuar na semana seguinte. Porque às vezes parece que é uma coisa que eu preciso ter agora, mas na semana seguinte já não tem tanta importância. Então utilize também de ferramentas, né, de consumo, de emocionais mesmo, que você possa não responder de forma tão automática, né, a um pensamento desse de como gastar o dinheiro, já que estamos falando aqui de uma relação mais saudável, né? Duas cartas, a carta da existência
e a carta de indo com a correnteza, que saiu também na situação anterior. Aqui me vem uma energia de quando eu estou vivendo de uma forma mais racional, sentindo e presenciando as experiências, parece que eu deixo de ter essas atitudes impulsivas, né? Aqui é como se a carta tivesse trazendo uma energia de inteireza, de você estar no momento presente. Quando eu estou pensando naquela sensação boa de esperar as compras ou de encher um carrinho, né, online, por exemplo, isso é uma situação emocional. E quando eu saio dela e estou vivendo aqui o momento presente, de fato aproveitando as experiências aqui na matéria, consciente, essa existência ela é palpável, ela é real. Ela não fica só no campo dos sonhos. E aí, por exemplo, todos os meus amigos, eles vão viajar nas férias agora de julho. Tô dando uma ideia aqui. Ah, poxa, eu tenho que ir também. Mas será que viajar em julho está nos seus planos financeiros como prioridade? Poxa, é o que eu queria trocar o carro, ou então eu queria fazer a manutenção no carro, mas e se eu viajar? Isso é prioridade. Você está com um carro ok, que você usa todos os dias, às vezes, né? Por exemplo, para trabalhar. Você precisa cuidar disso de uma forma prioritária em relação a uma viagem. Se tivesse sobrando, ok, acompanhar esses amigos. Mas será que ir com a correnteza não é se deixar influenciar e que as escolhas financeiras que às vezes te distanciam daquilo que você realmente precisa para ir com a onda do outro, será que não é uma forma de você não estar pensando sobre aquilo que deveria? Então aqui se vem essa energia para você não só existir, mas para você presenciar o momento presente. Poxa, eu estou precisando realmente dessa manutenção. Viajar agora não está no contexto, não está no plano. Então, ir com a correnteza é a energia que você tem que olhar, né? Do quanto isso já te fez fugir e estar longe daquilo que você realmente precisava, né? E agora a energia que vem é que você analise isso com mais cuidado, para que você cure essa sua relação com o dinheiro e possa não estar em todo o oba-oba que os amigos vão estar. Ah, mas fulano está com dívida. Não é a minha história. A minha história é me relacionar mais saudável com dinheiro, tá? Vou tirar aqui 2 cartas do Rider-Waite, do Vidente da Luz. Vamos ver que energia vai sair aqui para o grupinho que escolheu sobre finanças. Duas cartas. A carta do 8 de paus e a carta da força. Olha que interessante. Achei bem interessante, tem a ver com a leitura. E a carta aqui no fundo do deck é a carta do dependurado. Quando eu saio dessa minha energia mais emocional, eu acesso não só a minha força, mas eu acesso o entendimento que esse controle emocional precisa ter na minha vida, né? Aqui há uma necessidade de você olhar para isso, né, com um olhar de cuidado, né, de não ser tomada pelo meu impulso, né, de controlar esses impulsos, esse meu sentimento. Poxa, eu preciso viajar com os meus amigos, vai ser muito legal. Será mesmo que vai ser legal você sobrepor aquilo que de fato está em sua prioridade de gastos, né? Quando a gente fala da energia de 8 de paus, eu estou falando de uma energia de movimento, de uma comunicação, né? Aqui eu preciso, às vezes, comunicar para essas pessoas que eu estou me relacionando a importância de que, gente, olha só, esse mês eu vou economizar, então não me chame para nada não, né? Eu vou realmente precisar fazer aqui uma reserva, estou precisando ter um dinheiro para o final do ano, porque no final do ano eu quero fazer realmente uma viagem. Aqui, seja lá o que for, você precisa comunicar para as pessoas que estão com você, às vezes a sua própria família. Porque, por exemplo, você está querendo juntar dinheiro para uma viagem no final do ano e as pessoas estão querendo comprar uma coisa aqui, né, que nem tão necessária agora. Você precisa comunicar a essas pessoas que agora não é o momento, que você está tentando se controlar, está tentando fazer aqui, né, não ser tão emocional nesses desejos, nesse gasto. Por quê? Porque você precisa ver tudo de uma nova forma. Você precisa aqui encarar que às vezes a comunicação não está sendo eficiente com essas pessoas, né? Então, que forma... Aqui, ó. Inclusive, tem uma disputa aqui, né? Quando a gente está falando de família, de projetos, né, comum a todo mundo ali, eu preciso ter muita força de me posicionar.
Se me cabe ali, se eu sou a pessoa que, né, que traz o dinheiro para essa família, que de alguma forma provê essa família, eu preciso ter força para manter isso sob controle. Mas não sozinho, me comunicando com eles que agora vamos precisar economizar. Se a gente quer tal viagem no final do ano, precisamos todos estar unidos para isso, né? E aí, a visão diferente é, eu não preciso dar conta de tudo que essa família quiser. Existem planos, existem prioridades. Essa forma nova de ver vai fazer você ter essa situação saudável com o dinheiro que sai aqui nessa energia. De você pensar e analisar sem se entregar inicialmente a uma impulsão, né, uma impulsividade aqui. E aí quando você vê que não precisa dar conta de tudo, você deixa que também as pessoas que estão juntos ali com você naquele plano possam, né, ouvir aquilo que você tem a trazer, né, de que agora a gente vai economizar. Então esse ano vai ser diferente porque a gente vai fazer essa viagem no final do ano, mas eu não quero dívidas. Só que para isso é necessário força, não só para si, para aqueles gastos que são seus, mas para aquela torneira aberta que fica ali vazando aos pouquinhos. No final você vê assim, caramba, a conta veio muito cara, né? Comprinhas, pequenas comprinhas, faz com que aquele montante vá. Então, cuidado, mas principalmente tenha força de comunicar a essas pessoas, porque você não age mais só por impulso, não essa é a sua nova versão, né? E aqui, se você quer ter essa relação saudável com o dinheiro, é preciso toda essa transformação, tá bom? Vou tirar aqui 2 cartas do baralho cigano, para quem escolheu o terceiro grupinho, falando sobre finanças. As cartinhas estão ficando velhinhas, né? Tem que encontrar um novo jeito de embaralhar. Olha que eu tenho muito cuidado com embaralhar as cartas. 2 cartas. A carta da carta, que fala sobre comunicação, que sai aqui. A carta da âncora. E a carta do jardim. O que acontece? No fundo do deck, a carta dos pássaros. Essa carta e essa me fala sobre essa necessidade de você comunicar. Comunicar com amor. Comunicar com zelo. Comunicar com respeito que você tem a essas pessoas. Mas, sobretudo, de não se deixar levar pelo impulso, nem de, né, não avaliar se aquilo é um gasto que é necessário agora, mas de eu saber que para chegar a esse momento, né, de ter um lugar assim, de ter, vamos dizer assim, aqui é uma construção, né? Esse jardim, ele precisou antes não só da construção efetivamente desse chão e dos espaços onde seriam plantados, mas da paciência de que isso eu preciso todo dia juntar um pouco para ter a tal viagem no final do ano. Estou dando só como exemplo, né? Aquele sonho que você quer alcançar financeiro precisa colocar a semente, regar todo dia, para que isso nasça essas flores, essas plantas e árvores. E isso vem a partir de uma comunicação amorosa, primeiro comigo, daquilo que realmente é um plano para mim, mas depois das pessoas que estão comigo nisso. Essas parcerias que estão comigo nesse plano, nesse grande projeto que tem a ver com finanças, elas não podem me levar para o fundo do poço. Eu preciso olhar isso com uma nova forma, como está na carta do pendurado, entendendo que tem certas situações que nos estagnam onde a gente não deveria estar. Poxa, se esse ano eu prometi a mim que eu não vou fazer mais dívida, por que eu fico fazendo tanto parcelamento no cartão de crédito? Então aqui eu estou dando só um exemplo. Eu preciso comunicar isso às pessoas que estão comigo nesse plano, para que isso mude e eu tenha então uma relação saudável com o dinheiro, mas também com as pessoas, porque eu preciso ver com um novo olhar que eu não preciso dar conta disso tudo. Eram muitos gastos, precisam fechar a torneira. Eu preciso estar no momento presente, entendendo aquilo que eu preciso agora, nesse momento, e não aquilo que vai ser um pensamento impulsivo, porque agora eu penso antes de comprar. Analiso se aquele vai ser um dinheiro bem gasto, se é uma coisa que eu preciso ter agora, ou se é só uma joia, que eu posso esperar um momento melhor, né? Só que você precisa força consigo e força com quem você está lidando nesse projeto, né? Nesse grupo que você se encontra, tá? Para finalizar a leitura, eu vou trazer aqui um oráculo com uma carta final de conselho para você que está nesse grupinho sobre finanças, sobre essa próxima semana agora. Uma carta de conselho. Saiu a carta número 18, ela fala sobre notícias distantes, acontecimentos passados que irão acontecer ou vai demorar para acontecer. Pode ser que você esteja esperando um dinheiro vir, mas talvez esse dinheiro demore um pouco. Então imagina, você não pode contar com isso agora.
Ou talvez venha uma comunicação. Tem uma carta que fala sobre herança, não foi essa carta, que fala sobre notícias distantes. Talvez venha aqui uma notícia ou de que algum dinheiro vai demorar a sair, ou de que algo que você estava planejando não vai ser possível agora. Aqui, inclusive, estava falando, né, da paciência de você esperar esse jardim ser tão, né, bonito como é, que no momento inicial só tinha o mato, você não vê nem as raízes, né? Primeiro a planta sai a raiz para depois ela vir para fora da terra. Aqui já tem a rosa. O tempo que você vai precisar disso talvez demore um pouco mais do que você gostaria. Mas o conselho aqui é que isso não tem jeito. Você vai precisar ver tudo com uma nova visão para si, para ter esse desejo atendido, né, para conseguir conquistar esse plano e para ter uma relação saudável no final de tudo com o dinheiro. Seja ele estando numa família, seja ele com projetos pessoais, né? É isso que vem aqui. Deixo vocês com essa mensagem. Espero que seja uma semana maravilhosa para todos nós e que você possa ter o controle necessário nessa situação e no final você se orgulhe de você, né? De agora você pensar sem agir tanto na impulsividade, tá bem? Um grande beijo a todos, queridos. Até a próxima.